Bom dia, gente. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os seres vivos, falando um pouco sobre as suas características gerais, né? A gente sabe o que é um ser vivo, mas como diferenciar um ser vivo de um não vivo? Quais são as características presentes em todos os seres vivos? Será isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos lá, né? Desde muito cedo a gente aprende que somos seres vivos, assim como nossos animais de estimação, as plantas e aí vai. Isso porque podemos observá-los algumas características comuns entre esses seres vivos, né? Como nascer, crescer, se reproduzir, alimentar, morrer. No entanto, existe uma enorme variedade de seres vivos. Vocês podem até observar na imagem do slide. A gente tem um lobo, um cogumelo, fungo, peixe, plantas, todos são seres vivos, são muito diferentes. Mas quais são as características que estão presentes em cada um desses de forma igual? Né? Essa é a questão. Então, o que é um ser vivo? Essa pergunta ela pode ser respondida a partir da observação de algumas características dos seres vivos ausentes na matéria bruta, na matéria não viva, como a composição química, o ciclo de vida, como o metabolismo. Tudo isso são características comuns a todos eles. E aí, como a primeira característica presente em todos os seres vivos, a gente vai começar falando sobre a organização celular. Todo ser vivo possui uma organização celular, ou seja, todo ser vivo tem célula. E essa célula a gente sabe que pode ser dividida em três partes de fora para dentro: a membrana, o citoplasma e o núcleo. Né? Nesse citoplasma a gente vai ter as organelas citoplasmáticas. Mas vamos lá para a organização. Cada ser vivo ele pode ser classificado de acordo com a quantidade de células que ele tem. Então, o número de células que compõem o organismo, ele pode ser classificado em unicelulares ou multicelulares. Quando é que eles são unicelulares? Quando eles são formados apenas por uma única célula. E aí a gente tem até o exemplo aí presente no slide, como uma alga, um protozoário, uma bactéria. São organismos vivos, são seres vivos que são constituídos apenas de uma célula. São organismos que são chamados de micro-organismos, são microscópicos. A gente não consegue ver eles a olho nu justamente por ser constituída apenas por uma célula e essa única célula faz as funções que ele precisa para sobreviver. E aí o outro são os organismos multicelulares ou pluricelulares, que são aqueles que são constituídos de mais de uma célula, duas ou mais células. E aí a gente tem como exemplo a gente. Nós, seres humanos, somos organismos pluricelulares, que a gente tem várias células com especificidades diferentes. Além da gente conseguir organizar esses seres vivos de acordo com o número das células, a gente também pode organizar de acordo com como é constituída essa célula. Esses organismos têm células do tipo procariontes ou eucariontes. E o que é um organismo pro e um organismo eucarionte? Bom, o organismo procarionte são aqueles organismos que são formados por células procarióticas, as quais não possuem envelope nuclear, que é chamada de carioteca. Observem na figura aí do lado de vocês no slide que a gente tem o núcleo dessa célula organizado dentro de uma bolsa. Tá em amarelo aí, ó. Esse núcleo organizado está dentro de uma bolsa que é chamada de carioteca. E aí a gente pode dizer que esse organismo aí, ele é eucarionte. Mas quando não possuir, como diz aqui, ó, não possui. Quando não possuir, aí a gente vai ter um organismo procarionte. Por quê? Porque o seu núcleo aqui, ó, ele vai estar todo
desorganizado. Ele não vai ter nenhum envelope, nenhuma bolsa protegendo e deixando ele organizadinho, bonitinho. Então, a gente também pode fazer essa organização celular de acordo com essa classificação das células. Outra característica que está presente em todo ser vivo é o metabolismo. O que é metabolismo? É um conjunto de reações químicas que ocorrem nos seres vivos. E esse metabolismo ele é responsável pela manutenção e o funcionamento do organismo. Os seres vivos eles estão a todo momento trocando substâncias com o meio externo, proporcionando assim um processo contínuo de reações químicas. Essas reações químicas permitem a degradação de substâncias, a renovação dos seus constituintes químicos, que a gente vai já ver que é outra característica presente em todo ser vivo, a sua composição química. Então, esse metabolismo, esse conjunto de reações que ocorrem entre o meio externo e o meio interno de um organismo vivo, a gente vai chamar de metabolismo. Para isso, o organismo ele mobiliza o metabolismo e o uso de diversos sistemas, nervoso, endócrino, circulatório, excretor, respiratório, de forma a que esse conjunto de reações químicas determinem a sobrevivência da célula. E essas características dos seres vivos, denominadas de metabolismo, pode, por sua vez, ser classificadas de dois tipos, que é o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo ele consiste nas reações de formação ou de síntese, ou seja, de produção. A exemplo, a gente tem a fotossíntese. Já o catabolismo, ele corresponde às reações de degradação, de quebra da molécula de determinada substância. A exemplo, a gente tem a respiração celular, ou até o próprio processo de digestão de um alimento, a gente pode chamar também de uma espécie de metabolismo por catabolismo. Outra característica dos seres vivos é a capacidade de se reproduzir, ou seja, gerar descendentes. Essa característica ela vai permitir a permanência de um ser vivo no planeta, porque a partir dessa reprodução, o ser vivo ele pode ter seus descendentes resguardados. Assim, quando um ser vivo se reproduz, ele contribui para a perpetuação da sua espécie. E aí existem dois tipos de reprodução existentes, que são a reprodução do tipo sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, ela se caracteriza pela participação de gametas masculinos e femininos, que sofrem uma fusão, uma fecundação, que se juntam, ocorre a combinação do seu material genético do feminino com o do masculino, levando aí a origem de um novo ser através da reprodução sexuada, promovendo a variabilidade genética daquele organismo. E aí a gente tem o outro tipo, que é a reprodução assexuada, que ocorre sem a participação dos gametas. O que vai acontecer? De um único indivíduo ocorre a formação de outro. Então, o único indivíduo que vai proporcionar a formação do outro, o outro vai ser igual ao seu descendente, né? Por exemplo, a cisparidade ou bipartição das células bacterianas, o brotamento das hidras, que é um quinidário. Nesse tipo de reprodução, não ocorre o aumento da variabilidade genética, porque o filho vai ser exatamente igual ao pai ou à mãe que vai o produzir. Então, não vai ocorrer variabilidade genética. Enquanto a reprodução sexuada vai ocorrer a variabilidade genética. Aí a gente vai falar um pouco sobre a hereditariedade, que é outra característica
presente em todo ser vivo. É uma das características essenciais dos seres vivos e se dá quando o indivíduo, ao se reproduzir, transmite aos seus descendentes um código contido no material genético encontrado dentro das suas células. Dessa forma, é possível que o descendente desenvolva características típicas da sua espécie, caracterizando como hereditário, caracterizando então a hereditariedade. Um urso, por exemplo, ele herda dos seus pais características que lhe permitam, quando crescer e se reproduzir, igualmente transmiti-las aos seus descendentes, perpetuando assim aquela espécie de urso. Então, a hereditariedade é a capacidade que os seres vivos eles têm de transmitir as suas características genéticas para os seus descendentes. Você tem características genéticas do seu pai e da sua mãe, e isso aconteceu graças à hereditariedade, graças às informações contidas no material genético da sua mãe e do seu pai que se juntaram para formar você, por intermédio, então, dos genes existentes no núcleo das células, que é onde vai estar o material genético. Aí na imagem vocês podem observar uma família, e a partir dessa família a gente tem os seus progenitores, né? A sua prole, e aí a gente vai ver características comuns entre os seus progenitores e as suas proles, desculpa. Isso se dá graças à hereditariedade. Outras características são a evolução e a adaptação. O que é evolução? O que é adaptação? A evolução, de acordo com a explicação dos cientistas, consiste num processo de transformações e adaptações que o próprio ser vivo ele sofre a fim de se adequar a um determinado meio ambiente. Esse processo ele pode ocasionar o desaparecimento de algumas espécies e o surgimento de novas espécies devido àquela característica presente na reprodução, que é a variabilidade genética. A ideia de evolução ela é contrária à ideia do fixismo, que dizem que as espécies permanecem, né, inalteradas ao longo das gerações. Já a evolução não, a evolução prega justamente a adaptatividade desses seres vivos ao meio ambiente, tornando aquele indivíduo, né, mais evoluído, ou seja, sofrendo um processo de evolução. E aí existem diversas teorias que se dedicaram a explicar esse processo de evolução nos seres vivos. As mais conhecidas são as leis do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos, que são teorias do Lamarck, e temos também a seleção natural, que é uma teoria proposta por Charles Darwin. Então, evolução é a diversidade biológica se dever a mutações ao longo dos anos, né? Formando espécies que se adaptam ao ambiente. Outra característica é a respostas a estímulos. Os seres vivos eles são capazes de reagir a estímulos do ambiente por meio de órgãos ou estruturas sensíveis a mudanças. Vocês podem até observar a imagem do girassol. O girassol está sempre voltado para a luz. A flor, o girassol, está sempre voltado para a luz. Isso é um tipo de resposta, é um tipo de estímulo daquela planta para fazer o processo de fotossíntese, que é a absorção de energia. Tais estratégias, elas possibilitam a perpetuação daquela espécie. O crescimento é outro tipo de característica dos seres vivos, é caracterizado pela modificação do organismo ao longo do seu ciclo de vida. O ciclo de vida é o quê? Você nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e
morre. Então, o crescimento ele faz parte de uma das fases do ciclo de vida. Consiste basicamente no aumento do tamanho e no crescimento daquele indivíduo. Está relacionado à assimilação e à transformação da matéria obtida por meio da alimentação e do metabolismo. Por último, e não menos importante, a gente tem a composição química, né? A composição química é uma característica que está presente em todos os organismos vivos. Existem variadas composições químicas num ser vivo, nas quais se podem encontrar desde a água, sais minerais, até ácidos nucleicos, que são importantes constituintes do nosso material genético. Todos esses componentes químicos fazem com que o nosso organismo façam as reações químicas lá do metabolismo anteriormente mencionados e fazem a sua composição estrutural, funcional, para que o organismo consiga funcionar de forma equilibrada. Nós vamos conhecer, então, a composição dos seres vivos. Inicialmente, é necessário a gente dividir para a gente conhecer, é necessário a gente dividir a sua composição entre orgânicos e inorgânicos. Os inorgânicos são, a exemplo, a água e os sais minerais. E os orgânicos são o carboidrato, o lipídio, proteína, vitamina e ácidos nucleicos. Para casa, vocês vão pesquisar o ciclo de vida de alguns seres vivos. Tendo em vista que esse capítulo a gente já fez todas as atividades do livro referentes a esse capítulo, então não tem como a tia passar mais atividade do livro, porque nem tem mais atividade do livro para a tia passar em relação a esse capítulo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pequena pesquisa essa semana. Vão pesquisar o ciclo de vida de 5 seres vivos diferentes. As moscas, as abelhas operárias, as formigas e os gambás. Cada um desses seres vivos possui um ciclo de vida. Uns mais longos, os mais lentos. Uns se reproduzem de uma forma, outros se reproduzem de outra forma. Então, é isso que vocês vão fazer para mim. Vocês vão anotar como é o ciclo de vida de cada um deles, certo? É isso a atividade dessa semana. Bons estudos. Tchau, tchau.